Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. E dito isso, eu gostaria de começar aqui com vocês uma conversa sobre fé. Afinal, fé é uma coisa tão simples, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe o que significa. A própria Bíblia define fé como um princípio elementar, básico, simples do reino de Deus, um dos primeiros. E diz assim o texto, Hebreus capítulo 6, dos versos 1 a 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Dentro dessas citações dos princípios elementares da doutrina de Cristo, a fé está lá, a fé em Deus. É um dos princípios elementares. Logo, deveria ser básico e simples para que todo cristão pudesse dizer o que é. Mas visto que nós vivemos em tempos de águas turvas e muitas vezes nosso entendimento já foi com algumas mentiras ali misturado e já não está puro o suficiente, eu gostaria de conversar sobre isso. Então, vamos começar pela pergunta mais simples. O que é a fé? A definição do que é fé. E a melhor definição, claramente, é a própria definição bíblica do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é a certeza daquilo que eu ainda não recebi. Fala sobre algo futuro, mas que já tem convicções profundas no presente. Algo que ainda vai acontecer, mas que eu já estou certo dentro de mim mesmo. A fé não é positividade. É muito importante a gente definir também o que a fé não é. A fé não é positividade, não é ignorar a realidade em prol de uma fantasia, em prol de um pensamento, em prol de um desejo. Não. A fé não é uma ficção mental. Não é um exercício mental de ficar repetindo algo na sua cabeça até que, por fim, aquilo acontece. Não, a fé é diferente de tudo isso. A fé pode ter práticas que se assemelham a isso, podem parecer para quem não conhece, mas a fé não é isso. A fé cristã tem, sim, fundamentos. A fé não é um mero pensamento positivo, ficar se esforçando para pensar em algo que vai contra a realidade. Não é só isso. Isso é muito simples e diminui o poder e a realidade do que realmente é a fé. Agora, se a fé tem fundamentos e ela não é só isso, quais são os fundamentos da fé, então? E eu vou fazendo várias perguntas para que possamos conversar sobre isso. Então, quais são os fundamentos da fé? E Hebreus 12, verso 2 nos diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui nós temos a declaração clara, bíblica, de que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é o início da nossa fé e ele é quem vai consumar a nossa fé no final. Vale citar também 1 Coríntios 2, verso 5, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Logo, a fé não é algo natural, não é da sabedoria humana, não é algo racional, é baseada no poder de Deus. Romanos 1, verso 16 nos diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A fé não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e ele terminará no seu retorno. Agora, o próximo tópico que eu gostaria de perguntar é, por que nós precisamos de fé? Nós já conversamos aqui sobre o que é a fé não é um pensamento positivo, a fé não é um esforço mental, uma ficção mental, não. A fé é bíblica, ela tem fundamentos, a fé é crer em algo que eu ainda não vejo, ter a convicção de algo que eu ainda não recebi, e ela é fundamentada em Jesus e no que Deus nos diz, na palavra de Deus. Agora, por que nós precisamos da fé? Por que eu não posso simplesmente pular isso? Ah, Caleb, por que eu não posso ser um cristão sem fé? E a resposta é clara. Efésios capítulo 2, versos 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos por meio da fé. Ué, mas não era por meio do sacrifício de Jesus? Sim, Jesus, o sacrifício perfeito de Jesus, nos perdoa os nossos pecados, nos aproxima de Deus e nos dá a salvação. Mas nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus, nós nos apropriamos do perdão através da fé.
A fé é o meio por meio do qual nós nos achegamos à cruz de Cristo e podemos receber o perdão dos nossos pecados. Nós acreditamos no que ele fez naquela cruz. Nós depositamos a nossa esperança nisso, a nossa fé nesse lugar. E então, através do sacrifício dele, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a salvação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. A nossa fé não é baseada nas circunstâncias. E esse é um dos principais versículos, né, para declarar essa verdade. A nossa fé não se baseia naquilo que está ao nosso redor, no que está acontecendo. A nossa fé se baseia no nosso Deus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o firme fundamento, o fundamento sólido. Ele é a nossa esperança. A palavra de Deus é onde nós encontramos os fundamentos da fé. Mesmo que as circunstâncias não sejam boas, mesmo que a situação seja difícil, seja complicada ou talvez até impossível, ainda assim a nossa fé não é limitada por nada disso. A nossa fé só é limitada pela palavra, pelo poder de Deus. E se Deus é infinito em poder, e se Deus é tão grande que ele não tem limites, logo a nossa fé em Deus não tem limites. Deus pode fazer o que ele quiser. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé não só é o meio de nós agradarmos a Deus, como ela é um requisito para se aproximar de Deus. Quem dele se aproxima, diz o texto, precisa crer que ele existe, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero conhecer a Deus, se eu quero conversar com Deus, ter um relacionamento com Deus, não tem como eu fazer isso sem fé. A fé é o requisito essencial para quem deseja se aproximar, ter um relacionamento com Deus. Agora, a próxima pergunta que eu te faço é, será que a fé é estática? Será que a fé é algo parado, ela é algo fixo, ela não se mexe, ela não se move, ela não cresce, ela não diminui? E diz o texto, Mateus 17, verso 20. Porque a fé que vocês têm é pequena, que Jesus está falando. Eu asseguro que, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. E nada será impossível para vocês. Jesus está falando, olha, a fé de vocês aqui é pequena. E ele fala a respeito do grão de mostarda, que é um grãozinho pequenininho. E outras vezes Jesus vai falar, olha mulher, grande é a sua fé. A gente vê aqui em Mateus 15, versículo 28. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a filha daquela mulher foi curada. Então Jesus ele define, olha, sua fé é grande, sua fé foi pequena. Ó homens de pequena fé, nossa, nunca vi tamanha fé em Israel. Jesus faz várias declarações assim, o que nos mostram que a fé não é algo estático. A fé ela pode crescer. A fé pode avançar, ela pode aumentar e pode diminuir. Então fica aqui também o conselho, se você é um cristão, você já crê, você tem fé em Cristo, tome cuidado para não ficar estático, porque se nós não crescermos e amadurecermos na fé, podemos perder a nossa fé. E 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, nós precisamos manter-nos vigilantes. Se nós deixarmos acalmar, se a gente der aquela esfriada, aquela tranquilizada, pode ser que por bobeira nós possamos começar a deixar o diabo massacrar a nossa fé. E por fim a gente pode terminar numa apostasia, que é o abandono total da fé. Então não deixe de crescer em fé. Enquanto cristãos, nós temos uma jornada de continuar amadurecendo e crescendo em fé. Não podemos estagnar nessa jornada. Em Romanos 10, verso 17, diz o texto, consequentemente, a fé de vocês vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a palavra de Deus, ouvir a palavra é o que alimenta a nossa fé e nos faz crescer. Logo, um cristão que não lê a Bíblia não cresce em fé. Não se alimenta e então ele se enfraquece na fé. Nós não podemos deixar isso acontecer. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Algum outro dia eu posso conversar sobre a boa consciência, mas esse texto diz que a fé e a boa consciência não podem ser rejeitadas. Caso contrário, a possibilidade de um naufrágio na fé é enorme. Então eu termino com o seguinte recado. Não se deixe estagnar
na sua fé. Não abaixe a sua guarda e permaneça com a guarda alta. Guarde a sua fé. Sabe, são inúmeros os relatos, né? Com os tempos agora, é comum ver vários vídeos já de pessoas conversando com o ChatGPT. E a pessoa pergunta pro ChatGPT assim: ChatGPT, se você fosse o diabo e você quisesse minar a fé dos cristãos ou afastar um cristão de Deus, como você faria? E aí o ChatGPT responde: eu provavelmente afastaria eles de uma vida de oração, né, de uma vida de leitura da palavra, eu iria aos poucos para que ele não percebesse e tal. Então, se até o ChatGPT, se até uma inteligência artificial já está entendendo que o diabo vai atacar um crente e como ele vai fazer isso, e vai ser sutil, vai ser com várias estratégias, vai ser algo bem bolado, ele vai tentar acabar com você, por que eu deveria acreditar que a minha fé não corre perigo? A instrução bíblica é clara. Paulo vira para Timóteo e diz: olha, guarda a sua fé, combate o bom combate, o combate da fé. Nós precisamos combater esse combate. Não tem como me ausentar da luta, não tem como sair disso, não, eu tenho que permanecer firme, guardando a minha fé e crescendo em fé constantemente. E esse é o recado que eu tinha para dar para você hoje. Eu creio que a nossa fé pode sim crescer. Você não pode ficar parado no lugar que você está. Você tem que crescer na fé. E você não pode titubear, não pode relaxar. Nós precisamos manter a guarda alta para não deixar que a nossa fé seja ceifada pelas estratégias de Satanás. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós possamos nos fortalecer em fé. Fui!